Seja muito bem-vindo de volta ao Saúde e Consciência. Eu sou Alexandre Bueno e hoje, para conversar um pouquinho mais sobre a retinopatia diabética, eu recebo Daniel Vitor de Vasconcelos, professor aqui da Universidade Federal de Minas Gerais e oftalmologista. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Prazer em estar com vocês numa iniciativa, acho que sensacional, da Faculdade de Medicina da UFMG. Com certeza. Professor, antes da gente falar especificamente da doença, você pode voltar um pouquinho e explicar para a gente o que é a retina e qual que é o papel dela na nossa visão? Acho que isso é um ponto muito importante, né? Procurando simplificar, a retina é uma membrana, vamos dizer, um tapete de tecido nervoso que está ali colado no fundo dos nossos olhos. A retina tem um papel muito importante de capturar o estímulo luminoso e converter esse estímulo luminoso no estímulo elétrico, que é conduzido pelo nervo óptico até o restante do nosso sistema nervoso central. Um outro conceito importante de se mencionar agora é que a retina é considerada uma extensão do sistema nervoso central, de modo que muitas doenças que afetam o sistema nervoso central afetam em paralelo a retina. Então, o mero exame da retina pode abrir a perspectiva de dar diagnóstico de uma série de doenças sistêmicas, né, não somente neurológicas. Perfeito. E além da retinopatia diabética, que a gente vai falar mais a fundo hoje, quais são essas outras doenças que podem afetar a retina? Bom, são várias doenças, na verdade, né? A gente pode talvez agrupá-las, né? Por exemplo, doenças vasculares, a própria hipertensão arterial, né? Doenças ali que afetam a coagulação do sangue, podem levar à obstrução da rede vascular da nossa retina, doenças inflamatórias, várias doenças autoimunes, reumatismos, entre aspas, podem levar à manifestação retiniana, doenças metabólicas como diabetes, que vamos abordar aqui hoje, né? A retinopatia diabética é uma importante complicação microvascular dessa doença importante e prevalente doença metabólica. Infecções, né? Aqui no Brasil a gente vive, né, uma endemia de toxoplasmose, então toxoplasmose, tuberculose, mesmo sífilis, uma doença que tem reemergido nos últimos anos, no mundo inteiro, não somente no Brasil, e a inflamação da retina é uma manifestação importante de neurosífilis. Então, quer dizer, detectar essa alteração na retina, isso é detectar uma alteração do sistema nervoso central. Né? Doenças degenerativas, mesmo doenças neurológicas, como esclerose múltipla, várias delas podem se manifestar com uma alteração na retina, ou mesmo no nervo óptico, uma estrutura que está localizada ali na parte, logo ao lado da porção central da nossa retina. Perfeito. Então, o termo retinopatia seria uma lesão na retina. É uma doença da retina, né? Patos é doença, então retina de uma doença da retina, né? Então é um termo genérico que indica qualquer tipo de condição de doença que se manifesta com uma alteração na retina. Perfeita. E a retinopatia diabética ela é uma das principais causas da perda de visão hoje, certo? Como que ela se desenvolve? Bom, a retinopatia, como eu comentei, é uma das principais complicações microvasculares do diabetes. E ela tem uma pronta relação com a hiperglicemia crônica, por um longo período. Então, quer dizer, pacientes com diabetes, com descontrole metabólico, que mantêm níveis altos de glicemia por muito tempo, acabam desenvolvendo lesões dos pequenos vasos sanguíneos do organismo inteiro, incluindo da retina. E essas lesões microvasculares na retina podem levar a vazamento de fluido, podem levar a hemorragia, podem levar a isquemia. Então, falta, na verdade, esses pequenos vasos obstruem e causam uma falta de oxigênio, de suporte nutricional para a retina. Isso desencadeia um círculo vicioso que acaba culminando com a perda definitiva da visão se a retinopatia não é detectada e tratada no momento certo. Perfeito. Esse tratamento, ele consegue reverter o dano que já foi causado ou ele só consegue prevenir aquilo que aconteceria sem tratamento? Pô, essa é uma pergunta interessante, quer dizer, eu acho uma regra de ouro da medicina, né? Quase sempre o diagnóstico precoce acaba impactando, né, numa melhora funcional no longo prazo. Isso não é exceção na retinopatia diabética também. O que acontece? A retinopatia é uma importância, acho que é mais importante causa de perda da visão em adultos globalmente. E essa perda da visão ela pode ser revertida quando nós tratamos a retinopatia no momento certo. Algumas dessas alterações são reversíveis, outras não, mas de forma muito importante, o tratamento no momento certo consegue estacionar a retinopatia e também evitar a sua progressão para aqueles estágios em que a baixa de visão se torna irreversível. Perfeito. E além, obviamente, da relação clara com o diabetes e com a hiperglicemia, existem outros fatores de risco para o desenvolvimento da doença? Sim, sim, com certeza. Bom, o fator mais importante é o tempo, né, quer dizer, o grau de descontrole glicêmico, metabólico, né, e o tempo desse descontrole. A gente vai falar daqui a pouco sobre rastreamento. Então, quer dizer, a gente começa a rastrear a retinopatia em geral depois de um tempo de doença. Né?
Agora, a hipertensão arterial é uma comorbidade importante que interfere na retinopatia. A dislipidemia, né, alterações de colesterol, isso tudo também interfere na gravidade da retinopatia. É importante também mulheres, quando engravidam e são diabéticas, né, a gravidez também é uma outra condição que pode acelerar a retinopatia e isso exige muita atenção do médico, do especialista. Perfeito. E por mais que pessoas que não são diabéticas não possam desenvolver a retinopatia diabética especificamente, elas ainda têm que prestar atenção nesses outros fatores de risco, porque elas podem desenvolver lesões na retina por outros motivos. Com certeza, com certeza. Na verdade, um exame de fundo de olho é uma forma muito simples da gente detectar várias doenças, não somente a retinopatia diabética. E é interessante que algumas vezes a gente detecta o diabetes pela retinopatia, né? Pacientes que infelizmente não fazem seus check-ups regularmente e às vezes vêm para a gente um primeiro exame oftalmológico e no exame oftalmológico a gente detecta a retinopatia, até então sem qualquer conhecimento prévio de que o paciente era diabético. Isso infelizmente ainda acontece. Perfeito. E de que forma que é feito esse rastreio? Como que é feito o diagnóstico da doença? Bom, o diagnóstico é feito pelo exame do fundo de olho, né? Isso pode ser feito pelo oftalmologista, né? Durante a consulta, a gente dilata as pupilas, examina a retina para procurar essas pequenas alterações microvasculares, hemorragias, exudatos, né? Não são alterações que são específicas do diabetes, mas o conjunto das alterações é bastante específico, né? Mas o diagnóstico pode ser feito também por fotografias do fundo do olho, é uma coisa mais ou menos nova, a gente tem trabalhado com isso nos últimos anos, né? Que é utilizar a telesaúde para potencializar o rastreamento da retinopatia. Então, como é que você faz isso? Um técnico captura a imagem da retina por meio de equipamentos, né, são chamados retinógrafos. Essas imagens são enviadas para o especialista, então, avalia as imagens, lauda e aí sim, definindo inclusive se existe ou não retinopatia, o grau de retinopatia, e muitas vezes já com proposições em relação a como abordar, como tratar aquela condição em questão. Perfeito. E com que frequência é recomendado fazer o exame de fundo de olho? E essa frequência varia para pacientes que têm diabetes? Com certeza, isso é muito importante. Os pacientes que têm diabetes tipo 1, em que o início da doença consegue ser bastante bem delimitado, a indicação de rastreamento começa após 5 anos de doença. Então, o paciente diabético tipo 1, depois de 5 anos, já deve começar a se submeter ao rastreamento da retinopatia pelo exame de fundo do olho anualmente. Tá? No paciente com diabetes tipo 2, nem sempre é possível determinar a cronologia, o início da doença. Né? Como a gente comentou, muitas vezes o diagnóstico pode ser muito tempo depois, muito tardio. De modo que, ao diagnóstico, já há indicação de um primeiro rastreamento da retinopatia em todo paciente com diabetes do tipo 2. Perfeito. E só para a gente abordar também os casos de pessoas não diabéticas, uma pessoa aparentemente saudável, de quantos em quantos anos ela deve fazer o exame? Pois é, isso depende da faixa etária, depende de fatores de risco, obviamente, pacientes com histórico familiar de glaucoma, degeneração macular, outras doenças heredofamiliares podem necessitar de avaliação mais frequente, mais a miúde, mas em geral recomenda-se o exame oftalmológico anual, não só para avaliar retina, para avaliar pressão intraocular, para avaliar refração, né? Quer dizer, uma das causas importantes de perda da visão, tratável, corrigível no mundo em desenvolvimento, são erros refracionais não corrigidos, né? Miopia, astigmatismo, tudo isso pode comprometer o desenvolvimento da criança, desempenho escolar. Então, em geral, recomenda-se o exame oftalmológico anual. Perfeito. E de que forma que se dá o tratamento da retinopatia? Bom, o tratamento ele começa, né, pela prevenção. Vamos ser bem ali, de novo, recapitulando, né, a medicina geral. É importante prevenir. Né? E como que a gente previne a retinopatia? Proporcionando um bom controle clínico do diabetes. Então, quer dizer, cuidar não só do controle da glicemia, mas o controle das comorbidades, da hipertensão arterial, da dislipidemia, tudo isso concorre para a redução do risco de retinopatia. A título de exemplo, quer dizer, a gente utiliza muito no controle do acompanhamento do paciente diabético a dosagem de hemoglobina glicada, né, que é um tipo de hemoglobina que é alterada, né, por uma incorporação da molécula de glicose a ela, né, chama de glicohemoglobina. E a gente mede no exame de sangue, coleta o sangue e mede o percentual de hemoglobina glicada entre toda a hemoglobina do paciente. Se a gente reduz em 1%, por exemplo, o paciente tem 7,5% de hemoglobina glicada no diabético descompensado, e a gente consegue reduzir 1% para 6,5%, isso já reduz em mais de 30% o risco de retinopatia e em torno de 1/4 o risco de progressão da retinopatia. Então, o controle clínico é uma forma muito importante, estratégica de prevenir a ocorrência e a progressão da retinopatia diabética.
Bom, após o controle, quer dizer, uma vez detectada a retinopatia e feito o controle clínico, tem três outras modalidades importantes. Primeiro, o laser, né, foi a primeira modalidade para se tratar a retinopatia, então a gente faz a aplicação de um laser que vai provocar pequenas queimaduras nas regiões da retina, que são regiões que estão isquêmicas, em que falta o suprimento sanguíneo. Isso ajuda a estabilizar a progressão, proporciona uma estabilidade da retinopatia. É uma segunda forma, que essa é bastante revolucionária, entretanto mais recente, é a aplicação intraocular de um medicamento, que são anticorpos que são desenvolvidos contra uma molécula que é uma molécula muito importante na patogênese, né, no desencadeamento da retinopatia diabética, chamada VEGF. Esse VEGF é central no desenvolvimento da retinopatia diabética. Então a gente injeta dentro do olho, essa molécula é um anticorpo monoclonal que vai, na verdade, bloquear essa molécula e aí sim vai tirar o paciente daquele círculo vicioso. Então é uma forma muito eficaz de se controlar a retinopatia. E finalmente, casos mais graves de hemorragia, do escoamento tracional da retina, aí eu estou me mencionando uma retinopatia mais avançada, podem ser tratados também com cirurgia, chamada cirurgia de vitrectomia, que é importante para a retirada desse sangue e para o tratamento do descolamento tracional da retina. Perfeito. O senhor mencionou mais cedo, né, o uso da telemedicina para potencializar o rastreio, e o Hospital das Clínicas ele tem um projeto que faz essa junção. O senhor pode explicar um pouquinho para a gente como que ele funciona? Sim, perfeitamente. Bom, a gente tem trabalhado com isso agora há mais de 10 anos. E foi um estudo que inicialmente foi patrocinado pela FAPEMIG para avaliar a efetividade do rastreamento e a economia proporcionada pelo rastreamento da retinopatia pela telemedicina. Então, simplificando novamente, o que a gente faz é treinar técnicos no interior do estado, em municípios muitas vezes remotos, e nesses locais a gente tem retinógrafo, né, que são câmeras. No início a gente utilizava retinógrafos convencionais, que eram de mesa. Hoje, mais recentemente, a gente tem disponíveis retinógrafos portáteis, que podem ser levados para a zona rural, para a residência do paciente em caso de problemas de deslocamento. E aí, esses técnicos são treinados, eles fazem esse exame, fazem essa captura das imagens da retina. Essas imagens são transmitidas por meio de um sistema para os centros de telesaúde aqui do HC da UFMG, e os oftalmologistas recebem essas imagens e fazem o laudo, né, fazem a descrição ali do que eles encontraram. E a gente tem ali, nos últimos 10 anos, tido uma experiência muito interessante. Quer dizer, esse tipo de estratégia de utilizar a telemedicina para rastrear a retinopatia diabética reduz até 90% o custo do rastreamento, né? E, na verdade, traz capilaridade para esse rastreamento, né? O que outrora poderia exigir que o paciente se deslocasse para um grande centro, procurasse um oftalmologista, marcasse a consulta, filas longas no SUS. Hoje ele consegue ir até uma unidade de saúde perto da sua casa, fazer a retinografia e receber esse laudo em pouco tempo, em muito pouco tempo. Esse tipo de tecnologia já está implementada em várias outras áreas da medicina, né, em telecardiologia, o teleeletrocardiograma, a telespirometria e várias outras, e é também muito bem sucedida para rastreamento da retinopatia diabética. E achei importante reforçar a importância dessa capilaridade, porque imagino que, a depender do quão remota a região é a única chance da pessoa não só descobrir que ela tem retinopatia diabética, mas, como o senhor mencionou antes, descobrir que ela tem o diabetes. Exatamente. Bom, Alexandre, infelizmente, assim, dessa experiência, quer dizer, a gente está muito no interior do estado, em municípios pequenos, a gente tem visto que muitos dos pacientes ali, diabéticos, nunca tiveram tido a oportunidade de um exame de fundo de olho. Muitas vezes a teleretinografia é a primeira chance que eles têm de dar diagnóstico da retinopatia e de, claro, poder encaminhá-los para o tratamento precoce, minimizando o risco de perda definitiva da visão. Perfeito. E como que o paciente pode fazer para ter acesso a esse serviço? É só ele procurar a unidade de saúde da região DF? Pois é, isso ainda é um problema, quer dizer, nós não temos a capilaridade hoje que o teleeletrocardiograma tem, né, que está em centenas de municípios em todo o estado. Então a gente começou isso com um projeto de pesquisa em 2 unidades e 2 centros de especialidade no interior. Depois isso virou um serviço que é contratado por alguns consórcios municipais de saúde. E a gente tem um projeto muito interessante aqui feito em parceria com o nosso internato rural, em que o nosso acadêmico de medicina do 11º período atua dentro desse projeto, trabalhando não só em educação e saúde, mas também ajudando ali no atendimento dos pacientes, mesmo na operação do retinógrafo, tá? Mas é uma coisa que a gente ainda depende de financiamento. Quer dizer, o nosso grande sonho é conseguir financiamento para conseguir, de fato, dispersar essa possibilidade para todos os municípios do nosso estado. Professor, e agora, 10 anos depois, né, da existência do projeto, que tipo de conclusão a gente já consegue tirar dele? Que tipo de dados a gente já conseguiu produzir?
Bom, a gente está vivendo um período de modificações muito rápidas, né, com a tecnologia impactando de forma crítica no nosso dia a dia. E, naturalmente, quer dizer, pode parecer simples o que a gente está colocando aqui, mas é uma coisa que tem uma certa complexidade. Então, acho que o principal obstáculo que a gente viu e aprendeu a contornar é essa resistência à tecnologia, que acontece muitas vezes com colegas do interior, que acontece com os pacientes. Puxa vida, mas vai fazer? O que é isso aqui? Vai poder causar problema no meu olho, etc. Então, acho que é procurar trabalhar para mostrar que a tecnologia está aqui para nos ajudar, né? Para simplificar e para trazer as coisas de forma mais rápida e de forma mais barata também. A dificuldade com o treinamento, né? Naturalmente, existe uma curva de aprendizado, né, no treinamento daqueles técnicos que vão operar os retinógrafos. Então, em unidades em que tem uma rotatividade grande de profissionais, isso acaba sendo um problema. Então, é importante de manter um treinamento continuado desses profissionais. E acho que o mais importante que tudo isso é essa articulação entre o serviço de telediagnóstico e entre a parte assistencial. Quer dizer, aquele paciente que teve o diagnóstico da retinopatia, ele tem que ser encaminhado rapidamente para tratamento. Quer dizer, isso tem que ser comunicado com o médico que acompanha esse paciente. Então, haver essa articulação, né, da assistência em rede, para que a gente possa não só dar o diagnóstico, mas proporcionar o tratamento para esse paciente no tempo certo. Perfeito. E para a gente encerrar, o projeto do Hospital das Clínicas, ele atende ao estado de Minas Gerais, né? O senhor tem conhecimento de outros projetos semelhantes do uso desse retinógrafo no Brasil? Sim, isso é feito em nível não só nacional, mas também internacional. O Ministério da Saúde tem um projeto de oferta nacional de telediagnóstico, também viabilizando o rastreamento da retinopatia por teleretinografia. Isso é feito, na verdade, hoje no mundo inteiro, não só na saúde pública, mas mesmo na saúde suplementar. Acho que já está pacificado que é uma forma muito barata, muito efetiva e muito útil de se rastrear a retinopatia diabética e de se reduzir o risco de perda definitiva da visão. Bom, professor, então te agradeço muito pela presença. Muito obrigado pela oportunidade, Alexandre. Acho que uma última palavra aí para a nossa comunidade é muito cuidado. A retinopatia diabética ela é silenciosa, não aguardem o início dos sintomas para procurarem o oftalmologista. Então há a indicação de se fazer esse rastreamento de uma forma ativa, porque somente assim a gente consegue reduzir o risco de perda definitiva da visão. Perfeito, professor. Bom, Saúde e Consciência dessa edição fica por aqui. Eu sou Alexandre Bueno, Informação é Saúde, e até a próxima.